A gente dá um comando no computador e pronto, a resposta aparece mágica, né? Instantânea. Mas o que acontece de verdade por trás da tela? Hoje, a gente vai abrir essa caixa preta e seguir o passo a passo de como um computador executa uma única e simples instrução. Vamos revelar a engenharia por trás do que parece pura mágica. A pergunta é essa: como é que uma máquina transforma um clique numa ação? A gente vê o resultado final, mas nunca o processo. E seguindo aquela abordagem do concreto para o abstrato, é exatamente isso que a gente vai desvendar. Vamos espiar a coreografia de altíssima velocidade que rola por baixo dos panos. Para deixar tudo bem concreto, bem fácil de pegar, vamos dar um exemplo super simples durante toda a nossa análise. A tarefa de somar dois números. E pode acreditar, essa operação tão básica vai nos revelar os segredos mais fundamentais da computação. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente fala da mágica que a gente vê. Depois, a gente conhece as peças, o funcionamento interno da máquina. Na sequência, vemos a execução passo a passo da nossa soma. E para fechar com chave de ouro, uma ideia simplesmente genial que mudou tudo. Vamos começar então com a experiência que todo mundo conhece. Aquela sensação de que tudo é na hora. Um clique, uma ação. Um toque na tela, uma resposta. Parece que acontece num piscar de olhos. Mas claro, não é mágica. O segredo dessa ilusão toda é o seguinte: não é um único salto mágico, mas sim uma coreografia perfeita. Uma sequência de passos lógicos, sabe, extremamente simples, só que executados numa velocidade que a gente mal consegue imaginar. Bom, para entender essa dança, a gente precisa conhecer os dançarinos, certo? Vamos apresentar aqui os componentes de hardware essenciais que fazem todo o trabalho pesado. Pensa neles como o elenco da nossa história de hoje. Primeiro, temos a memória principal. Imagina só um armazém gigantesco, com milhões e milhões de pequenas caixas, e cada uma delas tem um endereço, um número único. É dentro dessas caixas que a gente guarda tudo, os números que a gente quer somar e as instruções de como somá-los. Aí entra em cena o cérebro da operação, a famosa CPU. Se a memória é o armazém, a CPU é o mestre de obras. É ela que vai até o armazém, pega as instruções, pega os dados e, de fato, faz o trabalho acontecer. É a parte ativa, a que pensa. E dentro da CPU, o nosso mestre de obras tem uma ferramenta especial, os registradores. Pensa neles como um pequeno bloco de notas, sabe? Um rascunho de altíssima velocidade. Em vez de ter que correr até o armazém gigante a cada segundo, ele mantém os dados que ele está usando bem ali, na mão, para acesso instantâneo. Então, aqui a gente tem um contraste fundamental. De um lado, a capacidade massiva, mas meio lenta, da memória principal, o nosso armazém. Do outro, a velocidade absurda, mas com espaço limitado, dos registradores, o bloco de rascunho. É o equilíbrio entre esses dois que faz a coisa toda ser eficiente. A máquina precisa tanto do armazém quanto do rascunho rápido para funcionar direito. Ok, beleza. Agora que a gente já conhece os personagens, memória principal, CPU e registradores, vamos colocar eles em ação. Vamos ver como essa turma colabora para realizar nossa tarefa tão simples de somar dois números. Esse aqui é o coração do processo, um ciclo de 4 etapas. Primeiro, a CPU vai lá no armazém da memória e busca o primeiro número, trazendo para o seu bloco de rascunho, um registrador. Segundo, faz a mesmíssima coisa com o segundo número. Terceiro, com os dois números ali na mão, ela ativa o circuito de soma e coloca o resultado num terceiro registrador. E por fim, quarto passo, ela leva esse resultado de volta para o armazém, para a memória, para que ele possa ser usado mais tarde. Buscar, executar, armazenar. E essa dancinha de 4 passos não acontece devagar não, hein? Num computador moderno, esse ciclo se repete bilhões de vezes. A cada segundo. É essa velocidade que a gente nem consegue conceber que cria a nossa ilusão de que tudo é instantâneo. Olha, tudo que a gente viu até agora é fascinante, mas o que realmente tornou os computadores as máquinas super versáteis que a gente conhece hoje foi um conceito, uma ideia fundamental que mudou completamente as regras do jogo. A ideia revolucionária foi essa aqui: e se as instruções, a própria receita do bolo, pudessem ser tratadas como se fossem ingredientes, e se pudessem ser guardadas na mesma memória? Esse conceito, o de programa armazenado, consolidado por pioneiros como a equipe de J.P. Eckert, foi o que deu aos computadores essa flexibilidade incrível que eles têm. E este slide mostra essa ideia em ação. Os nossos passos lógicos, buscar, somar, armazenar, são traduzidos em padrões de bits, em zeros e uns. Para a CPU, as instruções são só mais um tipo de dado que ela lê da memória e interpreta como um comando a ser executado. A consequência disso é gigantesca. De repente, o software se tornou independente do hardware.
O mesmo aparelho físico, o mesmo computador, pode ser um momento uma ferramenta para escrever um texto, no outro um videogame e depois um jeito de acessar a internet. O hardware não muda. O que muda são as instruções que ele carrega na memória. Então vamos amarrar as pontas. A gente viu que softwares super complexos são, na verdade, construídos com passinhos incrivelmente simples. Vimos que a CPU e a memória vivem numa dança constante de buscar e executar, e que os registradores estão ali para garantir a velocidade. E talvez o mais importante, que a ideia de tratar programas como dados é a base de toda a computação moderna. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se na base de tudo, até do programa mais sofisticado que existe, estão essas operações tão simples de buscar e executar, de onde é que surge a tal inteligência de um sistema de inteligência artificial? A complexidade nasce da simplicidade, mas como? Fica aí a reflexão.